Olhe para o céu, olhe para o mar, vê que maravilha meu Deus criou. Suba lá nos montes, olhe para os bosques, vê que maravilha meu Deus criou. Senhor, Tu és o sol que nos aquece, Senhor. Tu és a lua que ilumina, Senhor. Tu és a estrela que orienta, Senhor. És o caminho, Senhor. Te quero sempre ao meu lado, Senhor. És meu amigo e bem amado, Senhor. Te agradeço pelos seus cuidados. Fica conosco, Senhor. Senhor. Senhor, olhe para o céu, agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Quero cantar novamente, plantar a semente de um novo ser. Quero ser sincero, um amigo leal. Irmão, sorri pelos campos, buscando a inspiração. Jesus, sorri pelos campos, buscar. Quero cantar novamente, plantar a semente de um novo ser. Quero ser sincero, um amigo leal. Irmão, sorri pelos campos, buscando a inspiração. Jesus, sorri pelos campos, buscar Jesus. Sejam todos bem-vindos nessa casinha bendita, Segal, onde tantas coisas boas nos acontecem, onde tantas pessoas nos fazem sentir bem e estar bem, né? Que é muito importante. Então vamos lá para a nossa escala de hoje. A harmonização é o nosso querido Ramon, que está sempre conosco, graças a Deus. Abertura e condução sou eu, Marisete Medrado. Leitura do Evangelho, capítulo 18, item 1. Sobre o festim de núpcias, Edmilson fará a leitura. Prece inicial a nossa irmã Rose. O palestrante é o nosso querido trabalhador, sempre conosco, nos apoiando,
É o Jorge Vieira e o tema Parábola da Festa de Núpcias. Passe, fluidificação das águas e prece final, Alba. E, Ramonzito, agora é com você. Hoje é o Edmilson e a Ruth. Pelas terras da Judéia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Pelas terras da Judéia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos são os chamados e pouco os escolhidos. A parábola do festim de núpcias, o item 1. Novamente entrou Jesus falando por parábola. Lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, comemorando as bodas de seu filho, enviou os seus servos para chamar às núpcias aqueles que forem convidados. Mas eles não quiseram vir. Ele enviou ainda outros servos com esse recado: eu preparei meu banquete, meus bois e cevados, e já foram abatidos. Estando tudo pronto, vinde às núpcias. Porém, eles não se importaram e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram dos servos, maltratando-os e matando-os. O rei ficou irado e, enviando a seus exércitos, exterminou aqueles assassinos e queimou a sua cidade. Então ele disse a seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas encruzilhadas dos caminhos, convidando para as bodas a todos que encontrastes. E inde aqueles servos pelas estradas, reuniram todos aqueles que eles encontraram, maus e bons. E o recinto do banquete ficou lotado de convidados, que se assentaram à mesa. O rei entrou para ver os que estavam à mesa, e notando um homem que não trazia veste nupcial, disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a roupa nupcial? Esse homem emudeceu. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai suas mãos e seus pés e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados, mas pouco os escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14, que assim seja, irmãos. Então, vamos nesse momento nos preparar para a prece inicial desta noite, procurando sentar da melhor forma possível, respirando profundamente, fechando nossos olhos. Por alguns instantes, vamos deixar nossas dificuldades lá fora, voltando a nossa mente aqui dentro desta sala, entrando em sintonia com a espiritualidade maior. Essa espiritualidade que está sempre ao nosso lado, nos auxiliando, trazendo para dentro de nós a paz, a sabedoria. Agradecer a todos eles por esse momento de luz, por esse momento de aprendizado, por esse momento de tratamento. Agradecer nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai amantíssimo, que ama todos os seus filhos por igual. Agradecer ao nosso querido amigo e mestre Jesus, nosso companheiro de todos os instantes. Agradecer a todos eles,
por esses momentos maravilhosos em que passamos aqui, recebendo todo o ensinamento de Deus, as grandes lições da natureza. Querido mestre, querido amigo espiritual, nós, com o coração repleto de gratidão, estamos aqui diante de vós. Com toda certeza, nós temos certeza que Deus, nosso Pai de amor, que o Mestre Jesus está neste momento nos abençoando, a todos nós. Nós agradecemos por essa grande oportunidade que nós temos de estar mais uma vez aqui nesta sala. E obrigado, Mestre. E ainda rogamos a todos eles que permaneçam sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos mostrando os melhores caminhos a seguir. Querido Mestre, querido amigos espirituais, estejam sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. É uma alegria imensa estar participando desse momento aqui de reflexão com todos vocês, de estar aqui mais uma vez. E que o amor de Jesus nos envolva e que sua paz esteja sempre conosco, hoje e sempre, como rogou a nossa irmã Rose. O tema da nossa reflexão de hoje, como foi já mencionado pela nossa irmã Marisete, e muito bem lido pelo nosso irmão Edmilson, ele está lá no capítulo 18, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E é sobre a parábola da festa de núpcias. Nós ouvimos aí a parábola lida com muita emoção pelo nosso irmão Edmilson, e tem muita gente que até hoje, principalmente os incrédulos, que acham as parábolas, e em particular alguma delas, esta entre elas, muito simplória, né? Eles acreditam que as parábolas são alegorias, mas que elas deveriam permanecer dentro de um limite do aceitável. É necessário que a gente entenda o contexto da época em que Jesus vivia. Jesus usava os eventos cotidianos e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter daquele povo, ainda muito rude. Haja visto que mesmo os judeus, que eram um povo mais espiritualizado, em que acreditava no Deus único, eles ainda faziam sacrifícios a Deus, ainda matavam animais e ofereciam esses animais em oferenda, em sacrifício, demonstrando o seu despreendimento, tirando o melhor novilho do rebanho, o novilho mais cevado, o mais bonito, o mais branquinho, e entregava no templo em sacrifício. Era uma demonstração de despreendimento, né? De desapego, mas era ainda sentimentos de um povo que ainda tinha muitos vestígios bárbaros. Daí, Moisés ter feito a sua lei, as suas leis de Moisés, e tem 650 e poucos, me parece, capítulos, né, para poder disciplinar esse povo. E Jesus, quando veio, né, é importante que a gente lembre que ele mesmo disse que ele não veio modificar a lei, mas ele veio dar sentido a ela, ele veio melhorar. Então, a maioria das parábolas de Jesus visava explicar como funcionava a vida espiritual, porque foi esse que Jesus, a mensagem principal que Jesus nos trouxe. É nos mostrar que, além da matéria, existia um mundo muito maior. Vem nos mostrar da nossa imortalidade da alma. Então, o significado só é incompreensível quando interpretado fora desse contexto. Quando nós colocamos dentro do contexto em que Jesus vivia, em que viviam os seus seguidores, em que vivia o povo onde ele foi inserido, a parábola começa a fazer sentido. E nesta parábola, em particular, Jesus compara o que ele compara? O reino dos céus a um lugar de alegria, a uma vida como se fosse numa festa de núpcia, que é uma coisa mais, na época e até hoje, tão alegre, de tanta felicidade como uma festa de casamento.
né? Onde se criam umas expectativas de um futuro, de uma concepção de uma família, de filhos, de avós, de netos. Existe uma alegria. E verem duas pessoas que se amam, se jurando amores, né? Jurando um amor mútuo. Então, é uma festa bonita. E tem o dono da festa, né? E que tem o maior prazer em receber. E aí ele faz um banquete, evidentemente que o dono da festa, o Senhor, é Deus, né? Na parábola, o Senhor é Deus, e aí ele manda convidar a todos, né? Os primeiros convidados, quem são os primeiros convidados? Que representam os hebreus, que foram os primeiros povos chamados por Deus para conhecer a sua lei. Os mensageiros do rei, na parábola, são os profetas, que foram outros também que vieram trazer, que convidaram os judeus à verdadeira felicidade. Mas as suas palavras foram ignoradas e muitos profetas foram mortos, né? Temos um célebre, João Batista foi decapitado. Os convidados que se desculpam, por exemplo, representam as pessoas que estão absorvidas pelas coisas materiais, pelas coisas mundanas, indiferente às coisas do mundo espiritual. Então, naquela época, os judeus acreditavam que sua nação deveria dominar todas as outras, interpretando mal a promessa de Deus, que Deus fez a Abraão, de que os seus descendentes cobririam a terra. Deus, quando fez essa promessa a Abraão, os descendentes humanos, que nós todos somos seres humanos, irmãos, todos somos filhos de Deus. Então, eles se concentraram em interesses materiais em vez do ensinamento divino. E antes da vinda do Cristo, todos os povos, exceto os hebreus, eram idólatras, politeístas, né? Por isso que até tem uma passagem na Bíblia, no Evangelho, na Bíblia, evidentemente, mas de Jesus, e que quando ele manda os apóstolos saírem e profetizarem e proclamar o Evangelho, ele fala: procurem primeiro as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Por quê? Porque era mais fácil evangelizar aqueles que já tinham uma noção de um Deus único do que evangelizar aqueles idólatras, politeístas, que ainda não haviam concebidos, os chamados gentios da época. Então, os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, mas também se perderam no materialismo. Então, Deus transmitiu a sua lei a eles, inicialmente por Moisés e depois por Jesus. Deste pequeno foco, né, a luz se espalhou pelo mundo, triunfando sobre o paganismo e dando a Abraão uma posteridade espiritual numerosa. Então, aí sim são os filhos de Abraão, que Deus se referia a toda a humanidade cristã, aqueles que abraçaram, que aceitaram a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, a nação estava dominada naquela época pelos romanos e desfigurada por lutas políticas. Estava dividida em seitas, com incredulidade, penetrando até mesmo no templo. E Jesus apareceu para chamá-los à observância da lei e abrir-lhes os novos horizontes de uma vida futura. E apesar de serem os primeiros a serem convidados para o banquete da fé universal, eles rejeitavam a palavra do Messias e o sacrificaram. Então, a responsabilidade pela rejeição coube principalmente aos fariseus e os saduceus, que arruinaram a nação por orgulho, por fanatismo e por incredulidade. Então, Jesus comparou-os aos convidados que se recusaram a comparecer à festa de núpcias. E o rei, então, dentro da parábola de Jesus, convidou todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus, significando que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras. Então o rei mandou chamar todos. Chamem todos para a minha festa. Agora pode chamar todos. Todos que quiserem vir, podem vir. Não basta ser convidado, dizer-se cristão ou sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. Isso até hoje se enquadra. Porque o Senhor pediu apenas que venham todos,
mas se comportem dignamente. Por isso que é preciso, antes de mais nada, você ter a pureza no coração para praticar a lei de Deus conforme o Espírito. E foi por isso que tem esta passagem no Evangelho, quando o Senhor chega na sala que está abarrotada de gente, ele olha um deles que não está vestido adequadamente para as núpcias. E aí o que o Senhor faz? Manda jogá-lo às trevas. Porque admite-se a ignorância, mas você tem que se comportar dignamente, com respeito, né? Então, é preciso, antes de mais nada, ter pureza no coração e praticar a lei conforme o Espírito. A lei está contida nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas poucos ouvem a palavra divina. Guardam-na, colocam-na em prática, tornando-se dignos de entrar no céu. São poucos. Por isso, Jesus disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. E esta mesma parábola, o filósofo Huberto Rodin, no seu livro Sabedoria das Palavras, faz uma análise, que eu vou fazer uma síntese aqui, muito mas de uma ótica filosófica muito importante. O que ele fala dos convidados ao banquete? Ele diz: a parábola descreve as desculpas das pessoas para não comparecerem ao banquete nupcial do Cristo cósmico com a humanidade, ao encontro que o Cristo estava fazendo, chamando a todos para se encontrar com ele. E as desculpas giram em torno dos posses materiais, dos prazeres sensuais, divertimentos sociais. Quantos de nós fazemos isso até hoje? Muitas vezes nós deixamos de ir a uma palestra, de ir a uma missa, de fazer o seu ritual, no sentido separar um tempo para dedicar à convivência, à prece, à oração, a se conectar com o nosso Pai, com a espiritualidade maior, né? Para podermos sairmos para uma festa, sairmos para uma coisa. Tudo isso é válido, tudo isso Deus nos deu, mas nós temos que separar, né? O que é de César e o que é de Deus. Nós devemos ter um tempo para nos comunicarmos, nos ligarmos ao divino. Então, a parábola ilustra essa mentalidade mundana de todos os tempos, que se recusa a aceitar o reino de Deus. E o convite do reino de Deus aos pobres sofredores são convidados para o reino de Deus. Por quê? Porque eles estão ricos e os ricos e satisfeitos rejeitam esse convite. A satisfação consigo mesmo impede a compreensão espiritual, enquanto a insatisfação leva à busca de uma satisfação maior com Deus. Se você estiver satisfeito com as coisas materiais, você não vai sentir necessidade de ter esta busca, esse contato divino. É por isso que tem o grande capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que bem-aventurados os que sofrem, né, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Então, os pobres de espírito não é que tenham espírito, porque são pobres, não, tem pureza de espírito. A pobreza espiritual e a riqueza espiritual está para o reino de Deus, é como os pobres e insatisfeitos que serão preenchidos pela presença divina. E seguindo essa luz interna que todos nós temos, podemos ver como uma negação, se não seguirmos essa luz interna, que é a semente de Deus dentro de nós podemos encontrar a negação de tudo, né? E vamos encontrar desculpas fúteis, vamos recusar os convites que oportunamente a espiritualidade nos coloca, e são poucas, não, são muitas, todos os dias, a cada dia que nós acordamos, a cada momento em que nós pisamos para fora de nossa casa, sem falar dentro da nossa própria casa, nós temos a oportunidade de crescer, nós temos a oportunidade de servir, nós temos a oportunidade de agradecer a Deus, saber que cada melhora, por menos
por mais insignificante que possa parecer, por menos suntuosa, por menos glamourosa que possa parecer perante aos olhos dos homens, mas para Deus é muito importante, porque Ele nos fez para sermos perfeitos. Nós temos o germe da perfeição dentro de nós. E cada existência nossa é um degrau a mais nessa escada evolutiva. Mas nós, muitas vezes, nos acomodamos, né? Muitas vezes nos deixamos envolver, né? Pelas coisas materiais, pelos comportamentos, pelos vícios. É por isso que André Luiz, no livro Taça de Luz, ele é muito incisivo quando ele diz: muitos dormem, poucos despertam. Muitos reprovam, poucos ajudam. Muitos aproveitam, poucos semeiam. Muitos estudam, poucos aprendem. Muitos determinam, poucos executam. Muitos suspiram pela felicidade, poucos se conformam com o suor. Muitos reclamam, poucos cooperam. Muitos sonham, poucos fazem. Muitos aconselham o bem, poucos acompanham-no. Muitos pedem, poucos dão. Muitos desejam, poucos trabalham. Muitos perturbam, poucos servem. Muitos exigem, poucos colaboram. Muitos esperam, poucos se movimentam. Muitos apelam, poucos atendem. E conclui André Luiz: o mundo é uma escola de preparação e aperfeiçoamento, onde o Senhor convida a todos para o progresso, mas poucos se fazem escolhidos pela cooperação e pelo aproveitamento e pela boa vontade. Por isso que Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque nós temos que nos fazer, por nós ser merecedores dessa escolha. Nós temos que nos portar dignamente, mesmo com as nossas limitações, mas com a nossa humildade de nos portar diante de nosso Mestre Jesus, diante de Deus, e pedir com amor, com humildade, sabendo que o nosso Pai misericordioso, infinitamente bom e justo, nos perdoa sempre, estará sempre nos acolhendo de braços abertos, como naquela grande parábola também do filho pródigo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender essas parábolas e hoje em dia nós que já temos um pouquinho de conhecimento espiritual, que essa doutrina maravilhosa, esse consolador prometido por Jesus vem nos trazer, que tira esse véu do desconhecido, tira o véu, inclusive, das parábolas, para que nós possamos entendê-las, trazendo elas para o mundo de hoje, né? E isso que é importante. Então, é importante que a gente procure sempre, quando convidados, e o convite, como eu disse, ele aparece a todo momento, num transeunte que cruza na sua frente na rua, numa pessoa idosa que está com dificuldade de abrir a porta de um carro e você se antecipa, ou você dá a mão para subir uma escada, numa criança que está chorando na rua e você chega para acolhê-la, para protegê-la. Os momentos são tantos, os momentos em que o Senhor nos convida a nós participarmos dessas bodas, porque a festa continua. A festa, ela continua, ela não acabou. A festa de núpcia são as nossas núpcias com Deus. É o nosso casamento com Deus. É o nosso casamento com o nosso Pai. É o casamento de espírito, é o casamento da nossa alma. É esse convívio íntimo, respeitoso, e reconhecendo o quanto nosso Pai
é bom para nós. E sabendo que nós não estamos sozinhos. Nós nunca estaremos só. E para concluir, meus irmãos, em cima desse próprio texto, o benfeitor Emmanuel nos traz um texto belíssimo na revista O Reformador, publicado em 1956, né? Cujo título é Chamados e Escolhidos. Nós vamos encerrar a nossa reflexão de hoje, e eu peço a todos que ouçam com atenção esse texto belíssimo de Emmanuel, que ele resume de maneira brilhante todo o sentido desta parábola, dessa nossa reflexão de hoje. Diz o benfeitor Emmanuel: estejamos convictos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza que já somos os escolhidos. Para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem. É para isso que nós já somos os escolhidos, veja bem. Ele diz, guardemos a certeza que nós já somos os escolhidos, para quê? Para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor nossas próprias imperfeições, redimindo-as, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram, para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, sem a graça da fé renovadora que já nos robustece o espírito, para servir, além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão ao preço da nossa renúncia, para estender a caridade sem ruído, como a quem sabe que ajudar aos outros é enriquecer a própria existência, para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos em todos os ângulos do caminho, para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os nossos ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença aos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. Hoje, nós somos chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos igualmente de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Que assim seja, meus irmãos, tenham todos uma excelente semana e que Deus abençoe a todos vocês, a todos os seus familiares e a todos os que vocês amam. Fiquem em paz e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Jorge, muito obrigada, né? A gente é bastante esclarecedor e, assim, dá um calorzinho no coração, né? Somos escolhidos, então vamos fazer jus a isso, né? Vamos melhorar, vamos evoluir e seguir em frente, né? Muito obrigada. Nossa querida Alba, encerrando para nós com passe, fluidificação das águas e prece final. Alba, é com você, minha querida.
Então, eu convido a todos que nesse instante possamos sentar confortavelmente, lembrando de tudo que nós ouvimos aqui agora, as preces, a música, essa palestra tão maravilhosa. E vamos continuando conectados com a espiritualidade maior, com Jesus, nosso Mestre. E vamos nos preparando para recebermos o passe. Nesse instante, através do amor de Jesus por cada um de nós, nós recebemos toda uma limpeza no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, tirando de nós toda e qualquer dor, desânimo, tristeza. Tudo está sendo limpo nesse instante. Podemos sentir essa limpeza acontecendo. E agora, vamos sentir que através do amor do Mestre é derramado sobre nós muitas bênçãos, trazendo para nós coragem, bom ânimo, saúde, alegria, fé, nos deixando prontos, preparados para seguirmos em frente. Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento. Obrigada, Mestre, por tanta misericórdia para conosco, apesar da nossa pequenez. Somos tão errantes ainda no nosso caminhar, mas a sua misericórdia é infinita. Obrigada, Senhor. Nesse instante, vamos pedindo também que, através dos laboratórios do alto, possa descer os eflúvios necessários, transformando toda a água aqui presente no remédio. Um remédio que vai nos trazer o conforto, vai nos trazer a saúde, o alívio de nossas mazelas. Nesse momento, a água, todas as águas, se encontram fluidificadas. Mestre Jesus, nós vamos encerrando, Senhor, esse tratamento de hoje, na certeza do teu amparo em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja.